principalmente essa vinda para Curitiba, ela meio que, assim, pelas minhas pesquisas que eu encontrei nos jornais, se tem aquela dúvida assim, não ia passar em Curitiba. Até que Dom Pedro Fedalto busca, através do Núncio, aquela questão assim, Curitiba tem, o Paraná tem a maior colônia polonesa do... Dia 5 de julho de 1980, uma manhã até um tanto fria, como sempre, né? Nos preparamos para a chegada do Santo Padre João Paulo II, que era caro José Wojtyła, natural da Cracóvia, né? E antecedeu essa chegada um grupo de reuniões exaustivas entre várias autoridades do Estado e do próprio aeroporto. Reuniões essas começaram no mês de março daquele ano e culminaram com o grande plano no dia 5 de julho, quando ele chegou às 16 horas e 30 minutos. O aeroporto, ele já sempre possui um plano de segurança e nessa ocasião, com a visita mais ilustre que chegou aqui ao Estado, do Papa João Paulo II, foram acionadas as 3 barreiras, uma na Nutrimental, outra onde conhecia-se como Hotel Castelo e outra na Curva da Shell. E, infelizmente, o plano funcionou 100%. Naquela época não existia a ponte de embarque e desembarque, né? Então eu lembro que quem foi talvez a primeira pessoa a cumprimentar o Papa em seu desembarque foi o chefe do cerimonial do governo do Estado e depois o governador Ney Braga, a dona Anice, sua esposa, e eu lembro ainda talvez pela facilidade do idioma polonês, o cardeal Biernacki, né? Creio que talvez uma meia hora no espaço até cumprimentar as autoridades, essa sala VIP, porque ele chegou às 16h30, aliás, e eu creio que lá por 17h30, 18 ele já estava em Curitiba, né, que teve... Dentro dos preparativos, já se acreditava que talvez ele tomasse café, foram mandados confeccionar xicrinhas próprias com o distintivo do Vaticano, e aí ele tomou até eu creio que o Museu Municipal tem um jogo dessas xícaras, né? No dia 30 de junho de 1980, em Brasília, durante seu discurso ao presidente e autoridades da República Federativa do Brasil, o Papa João Paulo II pronunciou as seguintes frases: a Igreja não cessa de preconizar as reformas indispensáveis à salvaguarda e à promoção dos valores, sem as quais não podem prosperar nenhuma sociedade digna deste nome. Isto é, reformas que visam uma sociedade mais justa e sempre mais de acordo com a dignidade de toda pessoa humana. Ela anima os responsáveis pelo bem comum, sobretudo os que se prezam no nome de cristãos, a empreenderem a tempo essas reformas com decisão e coragem, com prudência e eficácia, atendendo-se ao critério e princípios cristãos, à justiça objetiva e a uma autêntica ética social. Promover assim tais reformas também em maneira de evitar que elas sejam buscadas sob o impulso de correntes em base às quais não se hesita em recorrer à violência e à direta ou indireta supressão de direitos e liberdades fundamentais inseparáveis da dignidade do homem. Era um acalento para o brasileiro naquele momento, vir a figura do Papa tão importante para aqueles anos tão sofridos que muita gente sofreu, e a sociedade estava em busca de uma mudança. E eu acho que o Papa naquele momento ele representava uma fé muito grande para o povo.
a imagem dele, uma esperança. A princípio seria uma viagem apostólica mesmo, pelo Brasil na época ser ainda o país com o maior número de católicos, mas principalmente pelas questões que estavam tendo aqui ainda com a ditadura, que a partir da vinda de João Paulo II se teve um aumento significativo outra vez dos católicos, aqui tanto em Curitiba quanto na região metropolitana, porque o contexto da vinda dele é o apogeu das igrejas neopentecostais aqui. Ela significou uma aplicação do Concílio Vaticano II, que tinha sido feito com os 2 papas anteriores, que seria uma renovação da igreja. Até então você tem uma igreja que reza em latim, que é virada de costas ao povo, no sentido teológico, né, da celebração, e a partir do Concílio Vaticano II você busca essa reaproximação com os fiéis, para que o povo participe dessa maneira muito melhor da liturgia. Eu acho assim, ele ficou quase 30 anos como Papa e não conseguiu aplicar 2% do que teria do Concílio Vaticano II. Ele foi uma pessoa que ele tentou ao máximo buscar essa implantação, mas infelizmente ele não conseguiu. Assim, foi muito pouco. No ano de 1988, em outra visita ao continente americano, especificamente no Paraguai, durante seu discurso ao presidente e autoridades daquela nação, o Papa João Paulo II pronunciou as seguintes frases: "A política tem uma dimensão ética fundamental, porque antes de tudo é um serviço do homem. A Igreja, como depositária da mensagem da salvação, pode e deve lembrar aos homens, e especialmente aqueles que governam, dos seus deveres éticos para o bem de toda a sociedade." Devia ter perto de 1 milhão de pessoas, né? Porque no Centro Cívico teve 1 milhão de pessoas. E o aeroporto, na área do lado terra, estava totalmente tomado por populares, nos 2 lados da avenida, a Avenida Souza Naves, a Avenida das Torres, eram pessoas de todas as partes, né? Eu creio que acorreram pessoas de todo o Brasil e nós sabíamos ainda que tinha pessoas do Paraguai, do Uruguai, da Argentina e do Chile. Assim, o Papa ele transmitia uma atmosfera indizível, sabe? Uma alegria bem diferente, sabe? Então todas as pessoas acenavam, e o Papa também, ele era muito simpático, né? Acenava, pegava ao colo uma outra criança. E adentra, né, ao estádio, entra na parte lá onde tinha lá construído uma casa, que seria nos moldes que ele foi criado na Polônia, né, daquelas madeiras. Então foi feito um corte como era na época, e aí ele foi dentro dessa casa, onde ele foi recepcionado com pão, sal, que seria, aí existe dentro da cultura existe o pão, o significado do pão e o significado do sal naquela coisa. Então ali houve essa confraternização ali dentro. Ele veio como um papa, mas ali ele estava entre os seus. Que o povo que veio ali seria o quê? Pessoas procurando uma bênção, uma parte assim eucarística da situação. É uma marca do pontificado dele ser uma pessoa próxima do povo, só que no Brasil especificamente foi aquela coisa assim, eu quero estar junto com o povo e com a cultura brasileira. Aonde ele faz a igreja, uma das homilias mais longas que teve em todo o trajeto dele foi aqui no Paraná, né? Sendo o Paraná o 7º estado que ele visitou. Mas eu lembro, como eu comentei com você, que na escola a gente fez muita atividade de desenho, tipo bandeiras, de como que a gente ia receber o Papa, o que a gente gostaria de mostrar para ele, que a gente desenvolvia. E foi uma comoção muito grande, né? Porque o Papa João Paulo II, na minha geração, é o que mais simboliza, assim, ele foi muito forte, ele visitava muitos lugares, ele representava realmente a igreja, né? E a gente foi no dia seguinte, porque eles abriram o estádio para visitação. Como eu falei para você, que aquela casa que está hoje no Bosque do Papa, ali no Centro Cívico, ela estava
em exposição dentro do estádio. E a gente pôde fazer a visita, porque daí não tinha mais o burburinho do Papa estar. Até lembro que meu avô foi também, meu avô não era uma pessoa muito de sair de casa, mas foi, enfim, por conta que o Papa tinha passado e tal. Não foi simplesmente uma visita do Papa. Ela teve toda uma simbologia e tem até hoje. Né? E agora a gente vê que ele é santo e tudo mais. Tenho muito fresco na minha memória, assim, que foi um momento muito bonito. Foi uma coisa muito importante. Meu bosque que foi construído depois, porque ele foi construído numa área que não tinha nada a ver, entre aspas, né, com o local que o Papa celebrou a missa, só que você vê que a partir dali parece que tem uma ligação mística quase, não só com a questão de quem é católico ou não, tem uma ligação de ir lá, é como se você tivesse encontrado com o Papa. Parece que você entra na casa e você entrou ali, pronto, encostei no Papa. Estamos falando aí de um Papa onde o seu conhecimento é mundial, né? É uma pessoa respeitada em todo mundo, e como foi respeitada em todo mundo. E eu só tenho que agradecer a ele, pelo menos a gente conhecer um pouco da história dele, né? A história de vida dele, que é muito, muito preciosa a história de vida dele.